Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai investigar um tema que, assim, à primeira vista parece super específico, mas que na verdade abre uma janela para uma cadeia de reações impressionante dentro do nosso corpo, a hipertensão renovascular. Uhum, Que, falando de um jeito simples, é a pressão alta que nasce de um problema nas artérias que alimentam os rins. exatamente. O material que a gente analisou nos leva por uma jornada que começa com algo bem mecânico, sabe? Um simples estreitamento de um vaso. E termina num efeito dominó que bagunça o sistema circulatório inteiro. Isso. E a nossa missão aqui é ir além do o que acontece para entender o porquê acontece, montando tipo esse quebra-cabeça peça por peça. Olha, é um caso de estudo perfeito, na verdade. Mostra como um problema super localizado, que é a falta de sangue chegando no rim, A isquemia renal. isso, a isquemia renal. Quando ela dispara um alarme hormonal que reverbera pelo corpo todo. Vamos seguir essa trilha de eventos, do comecinho ao fim. Certo, vamos lá. Para começar, de cara, as fontes já apresentam dois perfis de pacientes que são, nossa, são quase como o dia e a noite. É verdade. São dois caminhos totalmente diferentes que acabam, no fim, no mesmo lugar. Acho uma ótima forma de começar a entender a complexidade disso. Sem dúvida. O primeiro perfil que aparece é o de uma mulher jovem, ali na casa dos 30 anos, Uhum. magra, sem histórico de colesterol alto, ou seja, alguém que você não esperaria ver com pressão alta, né? Exato. O perfil saudável. E a causa aqui é uma condição chamada displasia fibromuscular. E o fascinante na displasia fibromuscular é a imagem que ela cria. Quando se faz uma angiografia, que é um raio-x dos vasos, a artéria renal aparece com o que as fontes descrevem como uma aparência de colar de contas. Colar de contas. Isso. Imagina um fio com várias bolinhas enfileiradas. É um crescimento anormal da parede da artéria, que cria múltiplos pontos de estreitamento. Ah, entendi. Isso, claro. Reduz o espaço para o sangue passar e o fluxo para o rim diminui. É uma imagem que, uma vez que você vê, nunca mais esquece. Nossa, é uma descrição muito visual mesmo. E o segundo perfil? É o extremo oposto. Um homem mais velho, acima dos 45, 50 anos, provavelmente obeso. Isso. Com um estilo de vida diferente. Isso. E aqui, a causa mais provável é a famosa aterosclerose. Certo. E nesse ponto, as fontes fazem questão de uma distinção importante, que é fácil confundir os termos, sabe? Atero vem de ateroma, que se refere a lipídios, ou seja, gordura. Ah, sim. Aterosclerose é o acúmulo de placas de gordura na parede da artéria. Não é a mesma coisa que arteriolosclerose, que é um termo mais geral para o endurecimento das pequenas artérias. Entendi. No caso desse paciente, o grande vilão que está entupindo a artéria renal é a gordura mesmo, a placa de gordura. Ok. Então temos, de um lado, um problema estrutural quase de fábrica da artéria na mulher jovem, e do outro, um problema de acúmulo de placas ao longo da vida no homem mais velho. Exatamente. Duas causas completamente distintas, mas o resultado final é idêntico. O rim começa a receber menos sangue do que deveria, a tal da isquemia renal. É aí que tudo começa. E é aqui que a coisa fica realmente, assim, muito interessante. O rim, que é um órgão extremamente inteligente, ele percebe essa queda no fornecimento de sangue. Percebe na hora. E a reação dele não é passiva, né? Ele não fica lá só esperando o sangue chegar. De jeito nenhum. Ele aperta o botão de pânico e ativa um dos sistemas de emergência mais potentes do corpo. O famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele mesmo, o SRAA. Basicamente, a falta de fluxo sanguíneo estimula uns sensores de pressão que ficam numas células especiais no rim, as células justaglomerulares. Ah, tá. Esses sensores ativam receptores do tipo beta-1. É como um alarme de incêndio sendo acionado. Ok, então o rim tem seu próprio sistema de alarme. E o que acontece quando esse alarme soa? Quando esses receptores são ativados, as células liberam na corrente sanguínea uma enzima chamada renina. A renina. A renina é o primeiro dominó a cair. Ela encontra uma proteína que o fígado produz, o angiotensinogênio, e a transforma em angiotensina 1. Certo. A angiotensina 1 ainda é relativamente inativa.
é só um passo intermediário. Um passo intermediário que vai para onde? Ela viaja pelo sangue e, ao passar pelos pulmões, encontra outra enzima, a ECA. A enzima conversora de angiotensina. Exatamente. E a ECA é extremamente eficiente. Ela transforma rapidamente a angiotensina 1 em angiotensina 2. Espera um pouco. Então, o pulmão que a gente sempre associa só com respiração tem um papel central na regulação da pressão arterial? Total. Essa é uma conexão que, nossa, acho que muita gente não faz. É um órgão-chave nesse processo. E essa molécula final, angiotensina 2, essa é a verdadeira protagonista da história toda. Ela é incrivelmente poderosa. Ok. E age em múltiplas frentes para tentar resolver o problema original, que era a baixa pressão de chegada lá no rim. Certo, então o corpo passou por toda essa cadeia de reações para produzir essa molécula. Qual é o superpoder dela? Que a angiotensina 2 faz que impacta o corpo inteiro? Ela tem duas ações principais, ambas muito potentes. A primeira é que ela é um vasoconstritor sistêmico, Ou seja, ela aperta os vasos sanguíneos. no corpo todo, o que aumenta a resistência e, consequentemente, a pressão arterial geral. Mas ela tem uma ação, assim, especial dentro do próprio rim. Ah, é? No glomérulo, que é a unidade de filtração do rim, ela contrai preferencialmente a arteríola eferente, que é o vaso de saída. Por que o de saída? Isso parece bem específico. É uma estratégia genial do corpo. Pensa nisso como apertar a ponta de uma mangueira de jardim. Tá. Mesmo que o fluxo de água da torneira diminua, a pressão da água que sai pelo bico aumenta, certo? Certo, faz sentido. A angiotensina 2 aperta a mangueira de saída do rim para forçar um aumento da pressão lá dentro do glomérulo. E com isso, ela tenta manter a capacidade de filtração, mesmo com menos sangue chegando. Nossa! É uma medida desesperada para salvar a função do rim. É um mecanismo de defesa incrível. O rim se autorregulando para continuar trabalhando. E qual é a segunda grande ação da angiotensina 2? A segunda ação é hormonal. Ela viaja até a glândula adrenal, que fica logo acima do rim, e estimula uma camada dela, o córtex, a liberar outro hormônio, A aldosterona. a aldosterona. E a aldosterona completa o serviço, certo? Ela age onde? Ela age na parte final dos túbulos renais, nos ductos coletores, e dá uma ordem clara. Segurem o sódio. Ah, O rim passa a reabsorver mais sódio em vez de eliminar na urina. E como a água sempre segue o sódio por osmose, o corpo acaba retendo mais líquido. deixa eu ver se eu juntei tudo. A angiotensina 2 aperta os vasos no corpo todo e a aldosterona faz o corpo reter sal e água, o que aumenta o volume de sangue. Exato. Mais volume num cano mais apertado, o resultado só pode ser um. A pressão arterial vai lá para cima. Exatamente. E assim, um problema local, um entupimento na artéria de um rim, se transforma num problema global de hipertensão secundária. O corpo, na tentativa de salvar um órgão, eleva a pressão no sistema inteiro. Essa cascata hormonal é poderosíssima. E entender como interrompê-la é a chave do tratamento. Mas, como as fontes deixam bem claro, é aqui que a história ganha um novo capítulo. Com certeza. Com algumas armadilhas clínicas bem perigosas. Antes de a gente mergulhar nisso, é importante notar que construir esse tipo de raciocínio clínico que conecta todos esses pontos é a base da boa prática médica, né? Sem dúvida. Não é só decorar a cascata, mas entender as implicações dela em cada cenário diferente. É fundamental. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, construindo essa base de conhecimento sólida, olha, entra agora em medicobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta completa para isso. Ok, voltando à armadilha clínica. Qual é o grande perigo no tratamento que as fontes destacam? O perigo está justamente em usar o remédio que parece mais lógico. Em um paciente com aterosclerose bilateral. Bilateral, dos dois lados. Dos dois lados, ou seja, com as artérias dos dois rins significativamente estreitadas, o uso de inibidores da ECA, aqueles medicamentos que bloqueiam a enzima que cria a angiotensina 2,
É contraindicado. Mas isso é totalmente contraintuitivo. Se a angiotensina 2 é a causa da pressão alta, por que a gente não pode simplesmente bloqueá-la? Parece a solução óbvia. Porque nesse cenário específico de estenose bilateral, os rins daquele paciente eles estão dependentes daquele mecanismo da mangueira apertada para conseguir filtrar o sangue. Ah, A angiotensina 2 está mantendo a função renal ali na marra, sabe? Se você usa um inibidor da ECA, você tira essa compensação. e aí? A arteríola de saída relaxa, a pressão dentro do glomérulo despenca e a filtração para. O paciente pode evoluir rapidamente para uma insuficiência renal aguda. Nossa, então o remédio que deveria ajudar, nesse caso, acaba desligando os rins. Exatamente. Isso me leva a um ponto que as fontes martelam bastante. Se há uma grande lição aqui, é esta. O mesmo remédio pode ser um salvador ou um vilão. E a única coisa que muda é o porquê da pressão alta do paciente. Perfeito. É a essência do raciocínio clínico. Porque essa mesma classe de medicamentos, os inibidores da ECA, é usada em outros cenários para proteger os rins. Como no diabetes, né? Exatamente. Em um paciente com diabetes que começa a mostrar sinais de dano renal, como perda de proteína na urina, esses remédios são a primeira escolha. A fonte até brinca que indicar um inibidor da ECA para um diabético com microalbuminúria deveria ser um reflexo inconsciente para qualquer profissional de saúde. É fascinante. O contexto é tudo. Mostra que não dá para só decorar protocolos. É preciso entender a fisiologia por trás. O mesmo remédio com efeitos opostos. É isso aí. Ok, então o estreitamento da artéria principal do rim é o grande vilão que a gente está discutindo. Mas as fontes nos lembram que não é o único problema dentro do rim que pode causar pressão alta. Não, não é o único. O que mais pode dar errado no próprio tecido renal? As fontes mencionam outras duas causas importantes. Uma delas é a doença renal policística autossômica dominante, ou PKD. Policística de muitos cistos? Muitos cistos. É uma condição genética em que múltiplos cistos, como bolhas de água, crescem nos rins, fazendo com que eles aumentem muito de tamanho. E por que esses cistos causam pressão alta? Eles liberam alguma substância? Acredita-se que o mecanismo seja em parte mecânico. Os cistos crescem e comprimem os vasos sanguíneos saudáveis dentro do próprio rim. Ah, eles esmagam os vasos. Isso. Essa compressão pode criar áreas de isquemia local, que por sua vez ativam aquele mesmo sistema renina, angiotensina, aldosterona que a gente já discutiu. Entendi. Então o rim é enganado e pensa que não está recebendo sangue o suficiente, disparando o alarme de novo. De novo, o mesmo alarme por uma causa diferente. E a fonte ainda traz uma conexão surpreendente sobre a PKD, não é? Algo relacionado ao cérebro. Sim, e é um ponto muito importante para a prática clínica. Pacientes com PKD têm um risco aumentado de desenvolver aneurismas cerebrais. Nossa! Especificamente os aneurismas saculares, conhecidos como Barry aneurysms, que se formam numa região de artérias na base do cérebro chamada polígono de Willis. Uau! E as fontes deixam claro que não é porque existem cistos no cérebro, mas sim uma associação entre as duas condições, provavelmente por uma fraqueza congênita no tecido dos vasos. Outro ponto crucial sobre a PKD. A insuficiência renal não é imediata, certo? Exato, e isso é muito importante. A progressão para a falência renal total é insidiosa, ou seja, acontece lentamente, ao longo de décadas. Muitas vezes, a hipertensão é uma das primeiras manifestações da doença. Então a pressão alta aparece antes do rim falhar? Anos, às vezes décadas antes de a função renal cair de forma significativa. E a outra causa mencionada pelas fontes é uma velha conhecida: o diabetes. Como ele entra nessa história de novo? O diabetes ataca os rins por um outro ângulo, afetando os vasos minúsculos, as arteríolas. O excesso de glicose no sangue leva a um processo chamado glicosilação não enzimática. Que nome complicado! É como se o açúcar caramelizasse as proteínas das paredes desses pequenos vasos. Ah, boa analogia. Isso os torna rígidos, espessos e estreitos. Esse processo, chamado de hialinose, danifica a capacidade de filtração e também contribui para a elevação da pressão arterial. Certo.
Então, o quadro geral é bem mais amplo do que apenas a artéria principal. Problemas estruturais, genéticos como cistos ou metabólicos como diabetes, todos podem convergir para o mesmo resultado de pressão alta de origem renal. Exatamente. Então, vamos recapitular o que a gente viu hoje. A gente partiu de duas histórias bem diferentes. A mulher jovem com displasia e o homem mais velho com aterosclerose. Isso, que levam a um mesmo bloqueio na artéria renal. Vimos como esse bloqueio dispara uma cascata hormonal poderosa que eleva a pressão no corpo inteiro. E, talvez o mais importante, exploramos a nuance crítica do tratamento, onde um remédio pode ser herói ou vilão dependendo do contexto. E ainda ampliamos o foco para outras doenças como a renal policística, que também causam hipertensão. O que eu acho mais impressionante em tudo isso é ver a lógica de sobrevivência do corpo em ação, sabe? A resposta do sistema renina-angiotensina é uma tentativa desesperada de consertar um problema local de baixa perfusão. O corpo tentando se salvar. Exato. O paradoxo é que essa solução de curto prazo para o rim cria um problema crônico muito maior para o corpo todo, a hipertensão sistêmica, que, por si só, é uma grande vilã que danifica os vasos sanguíneos a longo prazo. Peraí, então o corpo está essencialmente se autossabotando. Para salvar o rim, no curto prazo, ele cria um problema de pressão alta no corpo inteiro a longo prazo. Parece um péssimo negócio. A longo prazo, sim. Mas do ponto de vista evolutivo, a prioridade imediata é manter a filtração do sangue e o equilíbrio de fluidos, custe o que custar. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Considerando que a própria hipertensão crônica danifica os vasos sanguíneos do corpo todo, inclusive os dos próprios rins, Sim. em que ponto esse mecanismo de compensação, que começou como uma solução, se torna o principal motor de um ciclo vicioso, acelerando o próprio dano que ele inicialmente tentava evitar? É um ciclo que parece